partir disso, mas como é que o tempo vai numerar o movimento, de que maneira, por que esse movimento e não o outro? Enfim, podemos voltar a isso depois. Mas isso não é tão importante, né? O que é importante para Plotino, no caso do Aristóteles, assim como todas as outras definições, é que ele não aceita que o tempo seja definido como um movimento ou como um resultado do movimento ou como algo relativo a um movimento sensível. Então, é isso. No caso do Aristóteles, é inconcebível para o Plotino que o tempo seja uma medida do movimento. Ele diz, então tá, o tempo é uma medida do movimento, então quer dizer que o espaço é uma medida do... Desculpa. Então quer dizer que o tempo é medida do movimento. Então, se eu digo que 1 metro, não é bem isso, mas assim, então 1 metro vai definir o espaço. O espaço é a medida do... Não me lembro agora, deu um branco agora da comparação com o espaço. Mas, enfim, definir uma coisa pela outra, que são coisas de naturezas completamente diferentes. Né? Só que é o que eu te disse, né? Ele não entende o que o Aristóteles diz, ele não está preocupado com a definição do Aristóteles, em compreendê-la. Né? Então, ele refuta aspectos que não são corretos. Mas o que ele refuta é justamente isso. O tempo não tem nada a ver com o movimento sensível. Ele não está relacionado ao movimento sensível e ele não deriva de um movimento sensível. E mais do que isso, o tempo não é medida. Sim. E aí sim, né? Essa é um ponto importante para Aristóteles. Essa ideia de medida, ela não é assim, né? O metro, não é isso que o Aristóteles tem em mente. O Aristóteles tem em mente um quanto, uma quantidade, um tanto, um número, uma medida, um antes e um depois. Esse antes e depois não é um segundo, um metro, nem nada. Isso é uma nomenclatura arbitrária. Né? Para ele, o importante é que a gente vê um antes e um depois, a gente como observador do movimento, a gente é capaz de estabelecer um agora, outro agora. E aí tem uma falha, digamos assim, né? Um ponto difícil na teoria do Aristóteles é que o Plotino explora um pouco aqui. Né? Eu já tratei nisso em uma outra palestra, mas tem um ponto que o Aristóteles parece recorrer a uma noção temporal para descobrir o tempo no movimento. Porque quando você pensa que você tem um antes e um depois no movimento, né? Se você é capaz de olhar para o movimento e determinar um antes e um depois, isso significa que você tem uma noção do tempo. Significa que você sabe o que veio antes e o que veio depois. Se você pega dois acontecimentos quaisquer, você não tem como definir o que vem antes e o que vem depois. É só você, enquanto alma observante, né, que confere uma ordem a esse acontecimento. E daí a gente já cai lá no Kant, né? Já cai lá na crítica da razão pura. Então, o Plotino sacou isso. O Plotino percebeu isso. Ele diz, olha, primeiro, né, em primeiro lugar, o tempo não tem nada a ver com o mundo sensível, não deriva de um movimento sensível. Em segundo lugar, o tempo não é medida de um movimento. Pelo contrário, o tempo vem antes dos movimentos sensíveis, porque é a partir do tempo que eu consigo entender o movimento sensível. É a partir do tempo, é a partir da minha noção de tempo, que é anterior ao sensível, que eu consigo olhar para o sensível e ver aquilo fazer sentido. É bem kantiano isso, né? Ele fala, não é que eu olho para aquela confusão, para o devir, e de lá deriva uma ideia de tempo. Não, é só porque eu tenho uma noção de tempo, que no caso é a vida da alma, que eu consigo olhar para o sensível e entender o devir, o antes e o depois. Isso é bem kantiano nesse sentido, né? Bom, mas aí é isso. Ele passa, então, um tempo refutando todas as teorias do tempo, né, que relacionam o tempo como um movimento sensível e como medida. Então, o tempo não tem nada a ver com sensível e o tempo não é medida. O tempo é o que, então? O tempo é a vida da alma. Tá, aí nós caímos num outro problema absurdo, né? Que é justamente como, né?
o que ele vai dizer é que o que no mundo sensível é antes e depois, né, é uma relação temporal, na alma é uma relação lógica, causal. Então, há uma transposição da atividade da alma, do pensamento da alma, da vida da alma, que não é temporal, para o mundo sensível, porque o mundo sensível é um produto da alma, em termos temporais. Assim como a alma não está no espaço, ela não está no tempo. Né? O espaço e o tempo são coisas, digamos assim, que fazem sentidos, que são diferenciadas no sensível. Para o Plotino, o espaço é bastante problemático, né? Então a gente deixa para lá. Mas no caso do tempo, é isso, né? A alma não é temporal, ela produz o tempo. Né? Ela produz o tempo, ela produz o tempo no sensível. Só que o tempo, o sensível, como diz o Plotino, na linguagem plotiniana, está dentro do tempo. E o tempo que é a vida da alma. Né? Não sei se eu consigo explicar muito melhor do que isso, mas essa é basicamente a ideia do Plotino. Aí o que ele diz? Né? Uma passagem belíssima, um dos capítulos mais bonitos das Eneas, na minha opinião, que é o capítulo 11 desse tratado sobre a eternidade e o tempo. Ele diz, ele vai finalmente, né, caracterizar, dizer como é essa imagem da eternidade. E ele justapõe, então, essas duas ideias de um modo que é minimamente inteligível, mas a gente já vai voltar sobre isso. Ele diz o seguinte, portanto, e novamente, ele não vai se comprometer exatamente com uma definição só. Ele define e depois ele muda um pouco, mas a gente sabe que o tempo é a vida da alma, isso ele fala, né? A vida da alma. Portanto, se alguém disser que o tempo, e aí a gente já lembra do Agostinho de novo, que o Agostinho também não define o tempo, né? Ele fala, se alguém disser, se a gente disser, talvez a gente esteja certo. Portanto, se alguém disser que o tempo é a vida da alma, em um movimento de transição, de uma vivência, e aí essa palavra é problemática, eu já volto a isso, porque é bios em grego. Traduzir por vivência, por falta de coisa melhor, eu já te digo. Então, se alguém disser que o tempo é a vida da alma em um movimento de transição, um movimento de mudança de uma vivência para outra, ele pareceria estar dizendo o quê? Pois, se a eternidade é vida em repouso, em identidade invariável e já infinita, de forma maravilhosa, né? E se é preciso que o tempo seja a imagem da eternidade, por que é preciso? É preciso, né? É preciso porque é o ponto de partida dele. Então, se a eternidade é uma vida em repouso, em identidade invariável, já infinita, e se é preciso que o tempo seja a imagem da eternidade, assim como este universo sensível é uma imagem daquele inteligível, então é preciso dizer que o tempo é, em vez da vida de lá do inteligível, uma outra vida, como que homônima. Né? É uma vida que recebe o mesmo nome, mas não é a mesma vida. Que é a vida dessa potência da alma, desse poder da alma. O nosso mundo é o poder da alma. É a alma que cria o mundo. Então, que é essa potência da alma. E, em vez do movimento inteligível, que não é um movimento local, espacial, o movimento de uma parte da alma, da parte inferior da alma e outra complicação. Em vez da identidade, da invariabilidade e da permanência do intelecto, do inteligível, o não permanecer em si, o fazer uma coisa e então outra. Em vez da inextensão e da unidade, a imagem da unidade. Qual é a imagem da unidade? Aquilo que é uma unidade em continuidade. Em vez do já infinito e completo,
o avanço para o infinito, sempre em direção ao sucessivo. Em vez de um todo imediato, aquilo que será um todo por partes, e um todo sempre no porvir. Então, né, de imagem não tem nada, né? Isso é completamente diferente. Mas é basicamente isso, né? Quer dizer, assim como o tempo, desculpa, assim como a eternidade é o modo como o intelecto é, o tempo é o modo como a alma é, produz e pensa. A alma não consegue, e aí nós entramos numa outra questão bastante complexa, né? A alma, seja qual for, ela não intelige como o intelecto. Né? Ela, nesse estágio, né, em que ela está, intermediário entre o inteligível e o sensível, ela não intelige o todo imediatamente. Ela intelige formas sucessivamente. Só que esse sucessivo na alma não é temporal. Ele é causal. Lógico, ele é causal. É uma relação de causas. Uhum. Né? É não temporal. Então, o tempo é produto da alma. É o resultado desse modo da alma ser e inteligir. A alma não consegue ser tudo de uma vez só, como o intelecto. Então, ela precisa, como diz o Plotino em um outro tratado, né? Ela diz uma hora Sócrates, a outra hora cavalo. Uhum. Né? Dessas formas, no intelecto é uma coisa só. É a Uhum. alma que tem que pensar coisas separadas. Mas isso não é temporal para o Plotino. Né? Isso é causal. É uma alteridade, coisas desse tipo. E assim ele acaba, né? Depois de um... Tem muito mais ainda, né? Vou simplificar um pouco, senão a gente vai... Como é que diz aquela história lá? Me segura porque eu não tenho freio, né? Mas assim ele chega, né, basicamente nessa definição, e a gente vê o seguinte, ele partiu do Platão, Uhum. né? O tempo é a imagem móvel da eternidade. E ele construiu uma teoria do tempo e da eternidade perfeitamente coerente, coesa, forte, profunda, a partir dessa frase. A definição dele é platônica, ela é inteiramente platônica, mas ela não está em Platão. Então, esse é um ótimo exemplo, né, daquilo que você estava falando no começo. A, 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 a reflexão do Plotino e dos outros filósofos neoplatônicos também, ela é extremamente original e extremamente própria. E isso não significa que ela não seja platônica também, né? Como o Plotino faz aqui. Não sei se eu consigo, né, Sim, sim. falar muitas coisas a respeito ainda, né? Mas basicamente é essa noção de eternidade e tempo no Plotino. Muito bom. Deixa eu só pegar um gancho aqui. O Baer Walters tem um texto, inclusive acho que se chama Eternidade e Tempo, em Plotino. É uma análise que ele faz. Eternidade. Sim, ele traduziu e comentou, né? Né? Então, Isso. quando ele usa muito essa relação da imagem e o paradigma, né? A identidade e diferença, que é aquele vamos dizer assim, um par de opostos aí, digamos, que ele utiliza de maneira ampla na filosofia, para Próclo, para Plotino. Ele lida com essa relação de identidade e diferença. Né? Você pensa que é uma boa imagem para falar da vida do espírito, né? A ideia do círculo, né? Ele usa, me parece que em algum momento ele fala da ideia do círculo e o centro, né? Quer dizer, a eternidade é a vida do espírito, porque é na eternidade que o espírito se funda, mas ao mesmo tempo a eternidade é enquanto atividade do espírito também. Então ele usa essa imagem do centro como a eternidade fundante, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, e a completude, a totalidade do círculo como expressão da eternidade própria da identidade do nous, né, em si mesmo. Você acha que essa imagem ela é interessante quanto
modelo para entender a relação imagem-arquétipo, né? Arquétipo, né? Essa relação que se dá com o que lhe é anterior, lhe define, né? Mas, ao mesmo tempo, se dá também quanto à autodefinição, digamos, ou completude, né? Em relação ao nous, né? Não sei se eu também coloquei, porque eu estou me lembrando aqui dessa passagem que ele usa bem a ideia do círculo, né? Para pensar na relação da identidade e da diferença, mas a eternidade como fundante, que necessariamente não é um fundamento, né? Mas, ao mesmo tempo, é a atividade do próprio nous, né? Também. Então, se dá uma identidade diferente, de diferença. Né? E aí... Sim, não, perfeito. O Plotino, primeiro, né, o Plotino usa a imagem do círculo várias vezes. Né? Só que, bom, a gente tem que, no caso do Plotino, ele usa a imagem do círculo para o intelecto e relacionando com o uno também. Sim, Com o princípio. No caso da alma, não. Ela entra, de certa maneira, nesse círculo, mas é um pouco mais complicado. A identidade e alteridade, ela é um par, né, um par de conceitos que são extremamente importantes para o inteligível, que vem, não é, que o Plotino usa isso amplamente no inteligível, para tratar do inteligível e do intelecto, que vem, obviamente, do sofista do Platão. Sim, gênio. 5 gênios. Plotino vai lá e deriva, né, toma do sofista do Platão os 5 grandes gêneros do ser, né? Ser, não ser, identidade, identidade, repouso, movimento, repouso, identidade, alteridade e não ser. Então, essas cinco coisas são aspectos do ser. É muito bem pensado isso, né, como você disse, porque a identidade e a alteridade é fundamental na multiplicidade do intelecto. Porque é só sendo um múltiplo, uno, que ele é o que ele é. O uno, por exemplo, o princípio, ele não é múltiplo. Ele não é múltiplo, então ele não tem alteridade em si. O intelecto vai ter alteridade, mas vai ter identidade. Ele é uma identidade e alteridade ao mesmo tempo. Por ser uma alteridade, né, por haver identidade e diferença dentro do intelecto, mas não identidade e diferença no tempo, ou seja, não há uma separação, isso é algo que é orgânico dentro dele, é que ele é tudo que ele é. Que ele é todas as coisas possíveis e por isso que ele é eterno. Ou seja, esse modo de ser, ele próprio, sempre idêntico e ao mesmo tempo todas as possibilidades, ou seja, toda a diferença, ele ser tudo que pode ser diferente de si próprio, ao mesmo tempo sendo ele mesmo, é o que é a eternidade. Ou seja, a eternidade é uma completude de todas as possibilidades agora, nesse instante. Né? Não vai ser ora isto, ora aquilo, ora maior, ora menor, nem nada. Então, voltando à imagem do círculo, ela se aplica muito bem, esse é um exemplo tirado do Plotino, a essa relação do uno com o intelecto. Né? Segundo ele, primeiro, ele muda um pouco as coisas. Né? Às vezes, quando ele está falando de uma coisa, ele dá um exemplo de um jeito e dando exemplo do outro. Então, basicamente, ele diz que, em algumas passagens, ele diz que o uno é como se fosse o centro de uma esfera, né? Sem os raios. E todo o resto, a realidade, então, vão ser os raios. Porque, né, a ideia de que um centro pode dar origem a todos os raios. Se a gente pensa uma imagem, né, num centro que não é uma bolinha, digamos assim, né, todos os raios podem ser derivados de todas as partes infinitamente. Né, não precisa ter um fim aquilo. A partir de um centro só. Então,
O uno seria esse centro. Às vezes, ele usa a imagem também do círculo para o intelecto, né? Uhum. O intelecto é um círculo, não um centro, né? Mas um círculo realizado, digamos assim. Um círculo onde todas as possibilidades foram realizadas do centro. Ele tem uma imagem linda naquele tratado 6.7, né, o sétimo tratado da Sisteneda, em que ele diz que o intelecto é uma esfera viva que reluz rostos, faces, né? Rostos vivos por todas as partes. É como se fosse uma esfera com rostos por todos os lados. Né? É a totalidade, né, da vida, da multiplicidade. Ele usa assim, o círculo para o intelecto, né, para o círculo para o intelecto, e o centro para o uno. É bem, essa imagem é uma boa imagem. Né? E ele usa essa imagem várias vezes. No Tratado 5.8, por exemplo, quando ele propõe um exercício mental para a gente entender o que seria o intelecto, o inteligível, ele fala, bom, pensa numa esfera, agora coloca tudo nessa esfera, né? Vai enchendo tudo, essa esfera ela tem luz, não sei o que lá, põe tudo nessa esfera, agora tira a massa da esfera. É só a luz. Esse é o intelecto. Né? De fato, não sei se eu respondi a Sim, tua... sim. Deixa eu só puxar um outro em relação à alma. Como é que você vê a questão do instante? Porque também é um tema que é muito, digamos, reinterpretada, posteriormente reinterpretada, essa ideia de onde o uno encontra o múltiplo, né? Exístenes, né? Essa coisa de dizer que é no instante, né? E aí, pensando na experiência da alma, eu estou, obviamente, me movendo aqui já na tradição mais cristã, né? Mas como é que determinadas autores cristãos neoplatônicos, ou pelo menos de uma corrente aí, né? De uma esteira neoplatônica aí, entende essa possibilidade de que essas duas realidades, né? A alma enquanto individual e temporal, no sentido da sua definição, né? Da sua, enfim, condição, ascende, né? Alcança, vamos dizer, pelo êxtase, né? Essa coisa do acontecer da experiência de totalidade, né? E aí sim o eterno se daria, só que como um relâmpago, né? Como uma faísca. Mas aí seria possível esse toque, essa possibilidade de um encontro. Você veria isso também como uma possibilidade dentro do pensamento de Plotino? Sim, sim. Vou fazer só algumas diferenciações ali. O instante, o Plotino não trata ele menciona um instante no tratado, mas não é uma preocupação dele nesse tratado. Ele fala do instante num outro tratado, que é o tratado 6.1, né, onde ele analisa, numa passagem em que ele analisa o movimento físico mesmo, né? E aí ele parte do Parmênides, do Platão. Sim, sim. E o Platão fala do exíphenes, né, do instante, do de repente, como aquilo que não é movimento, né? Que aquilo que está no âmago da mudança, de qualquer mudança. O instante é aquilo que separa o movimento do repouso. É aquilo que não é movimento e não é repouso. Né? Tem algum instante em que algo que está em repouso para. Né? E essa divisória, esse lapso, essa fissura, né, que é o instante. Então, o Plotino trata disso no contexto da sua reflexão sobre a mudança, o movimento e a mudança sensível. Aqui ele não fala sobre isso. Então, é uma discussão, né, que
vem do lado do Parmênides do Platão, e que é retomada pelo Aristóteles também, só que o Aristóteles não fala instante, ele fala por agora, né? O agora. O agora, na física, é o instante, mas com outras nuances. Mas, enfim, é o instante que o Parmênides começa, que o Platão menciona ali no Parmênides. Então, isso, né, no Plotino, a gente vê isso. Agora, outra questão muito interessante foi essa que você introduziu, que é o vislumbre da eternidade para quem vive no tempo, digamos assim. É a possibilidade. Cara, sabe que faz séculos que eu estou ensaiando escrever um artigo sobre isso, né? Que é justamente explorando essa possibilidade. Por que isso existe? Por que isso é possível para o Plotino? Né? E por que isso é possível depois do Plotino? Porque a eternidade não tem nada a ver com o tempo. Né? A eternidade não tem nada a ver com o tempo. Então, a eternidade, no caso, desculpa, essa experiência unitiva, a experiência mística, né, essa união com o intelecto, que já é uma experiência mística, enfim, vamos usar esse termo, né, uma experiência unitiva, né, essa união com o intelecto já é uma experiência extraordinária para a gente. Então, essa experiência, ela é uma experiência de eternidade. Né? É uma experiência de saída, de outro tipo de realidade, que não é a temporal, não é a sucessiva, não é aquilo que é uma hora uma coisa, outra hora outra. Então, eu diria que, né, no Plotino, já o contato com o intelecto, a união com o intelecto, é uma experiência de plenitude. Plenitude num sentido ontológico, né? Ou seja, é aquele momento em que a alma, que vê uma hora Sócrates, outra hora Cavalo, vê tudo junto. Né? Esse vislumbre da totalidade inteligível, por exemplo, isso é um vislumbre da eternidade para o Plotino. E isso é possível. Por que é possível? Porque a eternidade não é tempo. Né? Você pode ter um vislumbre da eternidade, um vislumbre, porque não é aquilo, não é. Bom, é um pouco mais complicado, porque a parte superior da alma está ligada ao intelecto, então ela é eterna e tal. Há detalhes aí que o Plotino não resolve muito bem também. Né? Mas é interessante essa noção justamente por isso, porque você não precisa deixar de viver no tempo para ter um vislumbre da eternidade, porque a eternidade não tem nada a ver com o tempo. A eternidade é um vislumbre da totalidade da realidade. É como se você tivesse, né, num instante, porque instante talvez seja a melhor palavra que a gente tenha para descrever isso, né, que você tenha num instante, ou seja, não é numa distensão, não é numa duração, numa sucessão, mas é num instante, você tem um vislumbre da totalidade do real. Isso é a eternidade, isso é um vislumbre da eternidade. Isso é o modo como é o intelecto. Isso não é o modo da alma, mas a alma pode ter esse vislumbre, e é justamente esse vislumbre que é a experiência mística. Né? Se bem que, no caso do Uno, o Uno está além da eternidade. Mas, claro que, para chegar além da eternidade, tem que passar pela eternidade, digamos assim. Existe um vislumbre ali do eterno, da realidade total, inteira, que não é sucessiva, que não é por partes, e que é dada num instante, né? Nesse sentido, num instante que é fora do tempo. Né? E, então é perfeito o que você falou, é muito pertinente, é exatamente isso que você falou. Né? É possível porque justamente na eternidade não é tempo. Se você dissesse se você concebe a eternidade como uma existência infinita no tempo, uma distinção infinita no tempo, você não tem como conciliar tempo e eternidade. Né? Porque, afinal de contas, você está dentro do tempo. Eu não posso ser perpétuo. Por que eu não posso ser perpétuo? Eu vou morrer. São conceitos diferentes. Agora, no caso da eternidade, não tem nada a ver com o tempo. Então, é uma experiência de invariabilidade e totalidade.
E é justamente esse vislumbre da totalidade que é o vislumbre do eterno, no caso dessa experiência que você estava falando. Né? Acho que é nesse sentido aí. Ótimo. Bom, acho que a gente chegou aí a Gostei muito dessa frase aí, que você fechou bem essa ideia da eternidade como um vislumbre da totalidade do real. Eu acho que isso é uma boa definição para o que posteriormente alguns autores vão discutir, né? A possibilidade de uma experiência de transcendência imanente, ou seja, é essa visão da totalidade, do real. Uhum. Que não é um além no sentido de uma outra temporalidade, quer que seja, nem tampouco é a redução disso, mas esse vislumbre, né? Essa chispa, né? Alguns chamam de chispa da alma, né? É uma coisa interessante. Bom, então, muito obrigado aí, Júnior. Foi um prazer ouvir você falar de Plotino e espero que a gente se encontre em outras ocasiões e você possa contribuir aqui com o GT de Neoplatonismo. Eu fico extremamente feliz de ter participado, Cícero. Acho essa sua ideia maravilhosa e eu espero que o que eu tenha dito sirva para alguém e reforço aqui que eu estou à disposição. Caso alguém que esteja vendo queira entrar em contato comigo também, fique à vontade. E eu estou aqui precisando e eu podendo ajudar e participar, pode contar comigo. Ótimo. Obrigado. Obrigadão. Obrigadão.